Boa noite, Ricardo. Tudo em paz? Mas vamos melhorar. Não, que isso. Mas tá tudo bem para você aí agora? Tá tranquilo? Tá? Você tá conseguindo me ver e me ouvir? Tranquilo? Ah, tudo bem. Fica à vontade. Fica à vontade aí. Então, Ricardo, essa nossa primeira sessão, cara, primeiramente, obrigado por você ter me escolhido. Estou feliz de verdade por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você, te auxiliar nessa tua caminhada, nesse teu processo de melhoria. Eu fico realmente muito feliz de ter sido escolhido por você. Essa nossa primeira sessão, Ricardo, ela tem uma parte que é uma parte técnica, que a gente vai falar de alguns conceitos, de perfil comportamental, mas também uma sessão quebra-gelo, para eu tentar te conhecer um pouco melhor, tentar fazer com que você também se conheça melhor, e a gente vai seguir nas nossas sessões de acordo com as tuas necessidades, ok? A gente tem um pano de fundo que é o método Six, lá com as nossas 6 habilidades, mas a gente vai guiar as sessões de acordo com as tuas necessidades, de acordo com o que eu for enxergando que você está precisando mais de um lado ou de outro, a gente vai se norteando, ok? Conseguiu aí a câmera? Tá, se por acaso acontecer em algum momento de cair aí, não se importa que eu abro outra chamada, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com você, você vê se consegue enxergar aí direitinho, tá? Carregou? Beleza. Tá vendo a minha tela compartilhada? Tá ótimo, Ricardo. Hoje cedo eu te pedi, ontem na verdade, né, eu te pedi para que você lesse aquelas 2 páginas em específico lá do relatório, porque esse é um relatório muito extenso, né? São 27 páginas, então não fazia sentido você ter que ler tudo isso para a gente poder conversar hoje. E por que eu te pedi para ler aquelas 2 páginas em específico? Eu vou até passar lá para as páginas 8 e 9. E o fato de você ter enxergado algumas particularidades que você disse que faz sentido para você, outras nem tanto, não é isso? Isso é comum, tá, Ricardo? Só para você ficar tranquilo. O que acontece? A gente tem, você vai entender ao longo da nossa conversa, existem 4 perfis comportamentais em específico. Você falou que em algum tempo no passado você fez na Solids, não é isso? Foi você que falou isso? Eles trabalham com DISC também, se não me engano, talvez um relatório um pouco diferenciado. Tem muito tempo que você fez a sua análise? Estou te vendo agora. Beleza. Esse questionário DISC, a recomendação é que ele seja refeito pelo menos a cada 6 meses ou um ano, tá? Então, o seu perfil que apareceu, se já tem mais de 6 meses que você fez esse questionário, se aparecer algo agora completamente diferente, não se assusta. A gente vai mudando com o passar do tempo. Eu não sei se na época você teve esse tipo de sessão de devolutiva para te explicarem ou se você só preencheu. Como que foi feito na época? Teve a consulta de devolutiva, né? Perfeito. Então, o que você achar que eu estiver falando aqui, que eu estou chovendo no molhado, que você já sabe, você vai me orientando, beleza? Então, uhum, uhum, uhum.
Aham. Diferente. Muda, muda. Você vai ver que tem a parte do natural e do ajustado. O natural às vezes muda um pouco menos, mas o ajustado ele muda mais. A gente vai chegar lá, porque o ajustado ele tem mais a ver com a tua situação atual, tua situação de trabalho, e ele fala dos teus últimos 6 meses. Já o natural ele diz quem é você, Ricardo, na sua íntegra, né? Quem é o Ricardo? E o ajustado ele vai dizer como que você responde às necessidades do trabalho. A gente vai chegar lá. Eu vou só te pedir uma gentileza. Algumas partes do relatório eu vou ler junto contigo. E o que você achar, Fussuti, olha só, isso aqui eu acho que não tem a ver muito com o que eu acho, que eu penso sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho. E tudo que você me disser que não faz sentido para você, eu vou sublinhar de vermelho. E aí, ao longo da sessão de hoje, ao longo das outras sessões, a gente vai voltar nesses pontos e você vai entender o porquê que talvez você não esteja enxergando aquilo ali como uma característica tua. Tem uma teoria que diz que, na verdade, a gente só enxerga 10% do que a gente é. Os outros 90% é o que os outros enxergam da gente. Então, existe uma disparidade do que eu, Hudson, enxergo que eu sou para o que as outras pessoas que me veem. E às vezes, isso de forma não intencional, eu acho que eu sou uma pessoa, mas para as outras pessoas eu estou transparecendo de uma maneira completamente diferente. Isso tem a ver até mesmo com o meu perfil comportamental e o perfil comportamental das outras pessoas. Você vai ver que, de acordo com o relatório de hoje, o teu perfil predominante é o perfil da conformidade. Se você tem pessoas na tua equipe que são pessoas também de conformidade, eles te enxergam muito perto do que você se enxerga. Mas se no meio ali da tua equipe de trabalho, ou até mesmo da tua casa, se as outras pessoas têm perfis distintos, se tem um perfil dominante, outro mais influente, outro mais estável, eles enxergam você, eles costumam dizer assim, a gente enxerga o outro exacerbando todas as características do conformista. Vai achar você um cara chato, extremamente criterioso. É como se, assim, as outras, por mais que a gente diga que os opostos se atraem, no que a gente fala de perfil comportamental, é completamente diferente. Os opostos se distanciam e os parecidos se atraem. Você olha para outra pessoa de conformidade enxergando as qualidades dela, mas muito provavelmente você enxerga uma pessoa de dominância, você vai enxergar os defeitos dela. O cara é autoritário, mandão, não ouve as outras pessoas. Ou o cara é influente, você vai olhar para ele e vai dizer, pô, o cara fala pelos cotovelos, não para de falar, não consigo me concentrar aqui no que eu estou fazendo. Então, só para você, às vezes o que a gente enxerga da gente não é o que o outro enxerga. Tá conseguindo pegar aí mais ou menos a... Perfeito. Então, aqui dentro do que estimula você, dessa página que você leu, está dizendo então que, usando a sua disciplina para alcançar os resultados, você é sempre estimulado a trabalhar de forma precisa e com qualidade. Você foca muito na qualidade do que você está fazendo, com precisão, ao mesmo tempo que você valoriza também o dinamismo. E pessoas com essas características aí são fascinadas por novas ideias, sem abandonar o seu lado criterioso e pragmático. O teu perfil, Ricardo, ele, por mais que você tenha predominância do conformismo, a tua dominância também ela é elevada. Então, você tem os perfis ali de conformidade e dominância. Ao longo do relatório, você vai perceber que as características elas meio que se misturam. E a gente não consegue ser 100% conformista, não consegue ser 100% dominante, influente e nem estável. Todos nós temos características dos 4 perfis comportamentais. Então, pode ser que em algum momento, algo que você acha, pô, mas isso aqui não é do conformista. Não, porque você não é 100% conformista. Você tem também a sua dominância aí elevada. Já a influência e a estabilidade, no seu caso, estão em baixa. É como se a gente pudesse dividir assim, nos perfis comportamentais, a gente tem a dominância e a conformidade, elas estão mais voltadas para a parte racional, e a estabilidade e a influência estão mais voltadas para a parte emocional. No teu relatório, mostra para a gente que você é um cara mais racional e menos emocional.
Isso faz sentido para você? Você acha que é assim ou você acha que não? Tá. No trabalho, você acha que você age mais com o coração ou você acha que você é mais racional, no sentido de analítico, de querer ver fatos e dados para você, para alguém te convencer, a pessoa tem que te explicar minimamente ali o que, que ela está dizendo para que ela consiga te convencer. Uhum. Perf... Uhum. Tá ótimo. Logo ali na frente. Aham. Aham. Uhum. Então você acha que no passado você era mais analítico e agora você é um pouco menos analítico do que você era antes? Beleza. Quanto tempo tem que você passou por essa última mudança no trabalho agora, que você mudou de setor? Foi agora bem recente, né? Perfeito. A gente vai entender mais na frente ali, mas como eu te falei, um dos gráficos ele mostra o que aconteceu nos últimos 6 meses. Então, não necessariamente o que está acontecendo agora. Mas tem um dos outros gráficos ali que ele mostra quem é você no momento em que você preencheu o questionário. Mas a gente vai chegar lá. Desse primeiro parágrafo aqui, então, Ricardo, o que, que você acha que tem menos a ver com você? Tem algo aqui que está fora ou não? Aqui, perfeito. Beleza. A qualquer momento, se você lembrar de alguma coisa, se eu ler alguma coisa aqui, tu fala assim, Hudson, isso aí não tem nada a ver. Você pode ficar à vontade, tá bom? Então vamos lá. Pontos de melhoria. O Ricardo às vezes quer tomar as decisões de forma independente devido ao seu lado dominante. É aquilo que eu te falei. Por mais que você tenha o teu conformismo em alta, você tem ali um dominante no teu calcanhar ali. Teu dominante também tá chegando perto do conforme. Demonstra ser um pouco introspectivo e dessa forma fica um pouco distante do grupo. Ele acredita que sozinho ele consegue se concentrar melhor nas tarefas. Faz sentido isso? Uhum. Aham. Não é. Exatamente isso. Quando a gente fala de perfil comportamental e as pessoas que não têm muito conhecimento, eu estava numa palestra agora recentemente, dando uma palestra, e uma das moças levantou a mão para fazer uma pergunta e ela estava perguntando justamente isso. Hudson, o meu diretor da empresa, e ela na verdade ela era responsável por fazer o recrutamento de outros líderes. O diretor da minha empresa, ele quer que eu contrate só perfil dominante, porque ele acha que líder tem que ser dominante. Só que isso não faz sentido. A gente tem características positivas e pontos de melhoria em todos os perfis comportamentais. Então, o conformista, ele tem os pontos altos e tem os pontos de melhoria, assim como qualquer outro deles. E a gente tem grandes líderes em todos os perfis comportamentais. Só que por a característica principal do dominante, para quem olha de fora, é o autoritarismo, aquele cara que manda. Às vezes o diretor da empresa ele quer o quê? O cara que resolva, o cara que manda e os outros obedeçam. Principalmente os diretores que têm um pensamento retrógrado, que é ainda do tempo do prender e não, o que prende e arrebenta, ele acha que todo mundo tem que ser como ele. Lembra que eu te falei que os opostos, nesse caso, os opostos não se atraem? Então, o diretor da empresa, geralmente, essas pessoas mais antigas, elas são pessoas dominantes. Porque antigamente funcionava desse jeito. Mandava e todo mundo obedecia e pronto, acabou. E com o passar do tempo, por mais que às vezes ele tenha alguém do lado dele
que lá atrás não era alguém de dominância, essa pessoa ela pode ser moldada e se transformar em alguém dominante. E aí ela percebe que quanto mais ela entra com as características da dominância, mais ela é aplaudida, mais ela é reconhecida, então essa pessoa ela acaba assumindo essas características da dominância. E aí as pessoas acham que o dominante é o bom líder, os outros não. E aí não é assim que funciona. A gente tem grandes nomes, como você falou, que tem perfis de comportamento diferentes. E aí aquele negócio, não é o poste fazendo xixi no cachorro. O líder é que vai moldar a equipe dele. Ele não tem que ser moldado pela equipe. O líder é que vai moldar a equipe. Se você é uma pessoa influente, você vai usar, ou conforme que seja, você vai usar as suas características para trabalhar junto com a tua equipe. E a gente vai ver mais na frente, quando a gente for falar de adaptabilidade, quando você for conversar com um cara que é dominante, você, como conformista, não pode chegar para ele sendo conformista. Você entendendo um pouquinho, sabendo que ele é dominante, você vai falar com ele, conversar com ele, justamente de uma maneira que ele entenda, sendo de um perfil comportamental diferente. Mas o que você falou realmente tem tudo a ver. E aí, então, só a gente voltando aqui, por ser detalhista e criterioso, termina demorando muito a tomar decisões. E isso pode atrapalhar nos aspectos gerais dentro da empresa. Não sei se eu estou falando besteira, mas você estava falando que num passado você era mais detalhista, se atinha mais ao método do que aos resultados, correto? Agora as coisas. Lembra que eu te falei? Uhum, perfeito. Uhum, uhum, perfeito. Beleza. Tô olhando para baixo aqui, Ricardo. Você pode falar que eu estou anotando algumas coisas aqui, tá? Você pode. Aham. Uhum. Para você ver, aqui a gente está em pontos de melhoria, não está em defeitos, né? Então, isso que você está falando, então, são coisas que já vêm acontecendo ao longo do tempo, esse processo de melhoria. E agora a gente vem para a página 9 dos principais hábitos, levando em consideração o teu relatório. Por estar acima da linha média do gráfico, você mostra que é uma pessoa detalhista, criteriosa, gosta de tomar suas próprias decisões com qualidade e rapidez. Aí você pode ver que aqui já começa a vir um pouco a questão da agilidade. E às vezes pode parecer um pouco distante das pessoas, preferindo ficar sozinho e não gosta de conflitar. Você gosta de um ambiente conhecido e poucas novidades. À medida que os outros fatores vão se apresentando, ou seja, no seu caso, a dominância, com maior intensidade, a análise acima, que a gente acabou de ver, pode ser alterada. Então, de acordo com que a dominância vem chegando, a conformidade vem recuando. Não tem como você ter os 4 perfis comportamentais lá em cima. Ninguém consegue, ninguém é super-homem. Então, vê aí se isso aí, esses hábitos fazem sentido? Uhum, 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 perfeito. E aí você vai entender um pouquinho adiante que tem alguns pontos que eles são opostos.
Às vezes, não tem como você ser extremamente criterioso e, ao mesmo tempo, ser muito comunicativo. A gente vai ver isso quando a gente chega lá no gráfico aranha, que você vai ver que não tem como, se eu puxar a linha para os dois lados ao mesmo tempo, ela vai arrebentar. Então, quando eu puxo mais para um lado, a tendência é que o outro vai um pouquinho para dentro. Isso aí, não tem jeito. Então, só que isso vai acontecendo como você falou. Hoje é de um jeito, pode ser que daqui a 6 meses seja de outro. E isso vai muito de encontro ao que a gente estava conversando a respeito do que o ambiente de trabalho está pedindo que você faça. Como é que você está conseguindo adaptar o Ricardo ali, como ele é, e como ele está conseguindo se adaptar ao que o trabalho está pedindo que ele seja. E aí a gente tem aqui então principais habilidades, dizendo que você usa as suas habilidades para resolver as coisas com praticidade e segurança, é assertivo, porém analisa com cuidado para não errar nas suas ações. Geralmente quem é muito conformista é muito perfeccionista e tem muito receio de errar e ser discriminado pelos seus erros. Não sei se é o seu caso. Então acaba analisando com muito detalhe justamente por receio de cometer um erro e ser questionado por que cometeu aquele erro ali. Uhum. Eu acredito que se você tiver que escolher entre velocidade e qualidade, você vai escolher qualidade. Mas nunca que você vai entregar algo que você tenha visto que está errado, que você vou entregar assim mesmo porque eu tenho que entregar. Aham. Mas nunca. Uhum. Perfeito, perfeito. E cada ideia que surge é vista como uma nova possibilidade de usar todas as suas energias para enfrentar os desafios da vida. Essas duas páginas aqui até aqui, tranquilo? O que eu pude observar é que, pelo que você tinha falado antes e que a gente viu aqui agora, é que lendo e conversando, eu acho que acabou que não teve nenhum ponto de grande divergência com o que está escrito, correto? Beleza. Aham, beleza. E agora a gente vai para. É porque o nosso relatório a gente não segue uma linha cronológica exatamente, tá? A gente vai aqui agora para um outro ponto, que está relacionado aos teus comportamentos dentro da empresa. Isso aqui a gente vai ver como é que está esse comportamento hoje. Como eu te falei, o gráfico, principalmente o ajustado, ele fala dos últimos 6 meses. Como você teve uma mudança brusca agora, recentemente, há 2 meses atrás, pode ser que alguns desses dados não sejam exatamente o que está aqui. E aí que a gente vai colocar o vermelhinho aqui onde você achar que não está ok. Beleza? Então, aqui falando do seu comportamento na empresa, eu vou colocar aqui item por item e o que for ok, você me fala, vai ficar em verde, o que não for ok, você me fala, eu vou colocar em vermelho, tá bom? Tem facilidade de lidar com situações técnicas e precisas. Se possível, prefere trabalhar sozinho. Uhum. Tá, deixa. E se você puder escolher, se você tem uma tarefa para fazer, você prefere, no seu eu aí, você prefere fazer sozinho, em grupo ou hoje tanto faz?
Mais em grupo? Tá. Uhum, uhum. Beleza. Se achar necessário, você tende a desafiar as opiniões das outras pessoas. Aqui é aqui talvez o pensamento seja assim: se você está numa roda de conversa no trabalho, alguém levanta algo que vai contra ao que você pensa ser correto, a sua tendência no desafiar, no caso aqui, é de colocar o seu pensamento nessa roda de conversa para tentar persuadir a outra pessoa a mudar, desde que você tenha convicção que o seu pensamento está certo. Não no sentido de conflito, mas no sentido de não deixar passar, ah, não, eu sei que ele está falando besteira, mas não estou nem aí. Beleza. Uhum. Se você tem certeza, a sua certeza que você está correto, você vai tentar expor isso de alguma forma para fazer com que a outra pessoa entenda que talvez aquilo que ela está falando não está de acordo com o que é correto. Busca alcançar os resultados. Acho que isso você já respondeu anteriormente, né? Que hoje a tua busca é por resultados. Trabalhe em ambientes que valoriza mais a disciplina. Travou aqui. Mais a disciplina do que a criatividade. Você prefere disciplina ou criatividade, se tiver que escolher um ou outro? Uhum. Perfeito. É porque tem gente que às vezes fica com a cabeça no mundo da lua. E aí começa a fazer uma coisa, aí vem uma ideia, pô, não, acho que eu vou fazer desse outro jeito aqui. Aí vem outra ideia, aí vai, dispersa para lá. Então, no teu caso, é mais a disciplina e não essa criatividade excessiva, cabeça nas nuvens. Gosta de fazer trabalhos minuciosos, que beiram a perfeição, por conta do perfeccionismo. Se você tiver a oportunidade de fazer o trabalho com tempo, você vai priorizar a qualidade. Foca nos detalhes e não toma posições se não tiver dados e fatos para comprovar. Aí é aquilo que você estava falando ainda há pouco. Prefere estar no comando das situações quando possível. Isso é até uma coisa engraçada, porque erroneamente as pessoas acham que só quem tem esse pensamento de domínio é quem tem a dominância em alta. Não necessariamente. Tem um espírito competidor, gosta do pódio. Esse gosta do pódio pode ficar parecendo assim algo que quer aparecer, não é isso. Mas gosta de ser reconhecido pelo seu trabalho. Uhum. E você se sente bem com isso. Lógico, né? E quando se sente seguro, gosta de estar no comando das situações. Aqui ficou meio prolixo, é mais ou menos o que já estava ali em cima, né? Perfeito. E aqui a gente vai para a página 21. Eu tomando uma água aqui porque peguei uma virose uns 2 dias atrás. Eu achei que não ia nem conseguir conversar contigo hoje. Estava completamente sem voz ontem,
Mas hoje, graças a Deus, acordei melhor. Mas de vez em quando a voz ainda falha. Esfriou muito aqui. Petrópolis aqui é bem frio, né? E onde eu moro é a parte mais alta de Petrópolis. E aqui a neblina chega primeiro aqui e depois vai para o resto da cidade. Às vezes a gente acorda de manhã, quando abre a porta, a neblina entra. Aqui alguns dias, né? Aqui alguns dias atrás estava quente, mas o quente daqui não se compara, né? O quente daqui é 25 graus, aqui tá quente. Aqui, às vezes, do dia para a noite cai 15 graus. Muito, muito absurdo. Aí não tem organismo que aguente. Aí vamos lá aqui então, para os seus medos mais aparentes. Seus medos não, os medos relacionados ao seu comportamento, né? Medo de cometer falhas e erros desnecessários. Aí é um pouquinho daquilo que a gente estava falando um tempo atrás. Eu estava falando, né? Medo de falhar. Você enxerga esse medo? Mas aí é que tá. Aqui é o medo de cometer erros desnecessários. Esse erro desnecessário eu entendo assim: se você tem a possibilidade de fazer algo de maneira correta e você assume o risco de fazer uma maneira incorreta, aí você não tem medo de errar de forma desnecessária. Se você vai fazer alguma coisa, você tem certeza que está certo. Aí beleza, teve o tempo para fazer, foi, fez, beleza. Por outro lado, você teve tempo de fazer, mas fez de qualquer jeito e assumiu o risco de errar, desnecessariamente. Tá. Aham. Uhum. Errar uma vez só. Beleza. Medo de não ter feito uma escolha certa. Isso aqui eu costumo brincar assim: você vai comprar um tênis, tem um preto e o branco. Aí tu fica entre dúvida entre o preto e o branco, tu compra o preto, chega em casa, pô, podia ter comprado o branco. E no trabalho também. Às vezes você tem duas alternativas. E aí você escolhe uma alternativa e depois fica na dúvida ou com medo de pensar, cara, talvez se eu tivesse feito a outra escolha seria melhor. Isso faz sentido para você ou não? Não, né? Ok. Uhum. Beleza, mudando um pouquinho a pergunta, aqui seria o medo de não ter visto todas as possibilidades. Aqui é como se você tivesse feito uma escolha por impulso, antes de ter acesso a todas as informações. Então é o medo de não ter visto todas as possibilidades. Tá. Dificuldade de reconhecer os próprios erros. Para você é tranquilo você assumir seus erros? Uhum. Beleza. Aham. Aham. Tá certo. Medo de perder a tua autonomia ou a tua liberdade de expressão. Aham. Isso aí eu costumo dizer que é isso aí, que assim, a gente fala, como a gente vai conversar depois nas outras sessões, como que eu posso motivar os meus funcionários? Eu costumo dizer que muito ajuda quem não atrapalha. Às vezes o líder não só ele não motiva o funcionário dele, mas ele desmotiva. E um dos principais motivos para desmotivar
um profissional que é autogerenciável, um profissional que ele tem maturidade alta e tem um conhecimento técnico alto, é justamente podar a autonomia dele. Se você tem um funcionário que esse funcionário sabe fazer as coisas sozinho, do jeito dele, e você poda, você corta ele, não, ó, você só vai fazer desse jeito aqui. Esse é um dos principais causadores de desmotivação no funcionário. Medo de falhar, admitir que perdeu, ou não ser o seu melhor, de não conseguir dar o seu melhor. Uhum. E como é que é para você competitividade? Se você tiver meta para bater ou se você tiver a tua equipe tem algo a ser feito. O quanto que você dedica de energia para que você consiga ser o responsável por ter resolvido aquele problema ou por ter atingido aquela meta? Uhum. Uhum. Beleza, perfeito. Agora a gente vai voltar lá para o início. Aquele ali eu deixei em amarelo, tá? Vou voltar aqui para o início. Algumas coisas aqui eu sempre gosto de colocar, mas se você achar que não é necessário, eu não coloco aqui para você. Você falou que já fez o relatório outras vezes. Então é porque tem muita gente que nunca ouviu falar, não sabe o que é análise de perfil comportamental. Então é só mesmo para não é ilustrar, mas é dizer de onde que veio, né, a importância por trás da análise comportamental. Então a pessoa que desenvolveu essa metodologia era uma pessoa renomada, era um advogado, um doutor em psicologia. Ele tem um livro que esse livro é reconhecido mundialmente, que é As Emoções das Pessoas Normais, que fala de todo um calhamaço, acho que tem mais de 1000 páginas, que esmiuça e fala de cada um dos estilos, e tudo isso que foi colocado nesse sistema aqui para gerar o seu relatório foi tirado do livro dessa pessoa. Então não foi algo feito empiricamente, né? São centenas ou milhares de estudos até que chegassem nesse modelo de relatório que está sendo entregue para você. Não foi feito por mim. Eu uso uma plataforma que gera esse relatório de acordo com a análise das suas respostas. Então aí fala dos quatro estilos comportamentais: a dominância, a influência, a estabilidade e conformidade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Acho que aqui a gente pode passar. E a importância da análise, né? Essa análise comportamental hoje em dia está muito banalizada, não é nem banalizada, mas se usa muito a análise de perfil comportamental para fazer a parte de recrutamento e seleção nas empresas. E às vezes as pessoas não usam na sua totalidade. E aqui a gente vai falar justamente como é que a gente consegue entender o estilo de liderança de uma pessoa a partir desse questionário, desse relatório de análise comportamental. A gente consegue ver aqui coisas tanto da sua vida pessoal quanto da sua vida profissional, pontos de melhoria. O foco aqui é você. A minha função aqui é servir de veículo para levar essas informações até você. E é você quem vai começar a trabalhar isso para a gente junto conseguir enxergar uma maneira de fazer você um profissional melhor, um líder, se Deus quiser, muito em breve, um líder de resultados e na sua vida pessoal. Eu acredito que muito do que a gente conversar aqui, às vezes serve até para o relacionamento com a esposa, com os filhos, e aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Então, como eu estava falando contigo, cada empresa que trabalha
a análise DISC trabalha de uma forma diferente, às vezes tem uma nomenclatura diferente, uma nomenclatura específica daquela empresa, e a gente vai trabalhar aqui dentro da análise de perfil comportamental, a gente fala de estilo natural e estilo ajustado. O estilo natural é a tua forma mais pura de enxergar o mundo à sua volta. A gente vai entender isso ali no gráfico. A gente tem o gráfico natural, aquele ali é o Ricardo. Independente do que aconteça lá fora, aquele ali é o Ricardo. Isso pode mudar com o tempo? Pode, mas é menos provável que aconteça essa mudança nesse gráfico, porque esse gráfico diz quem é você. O segundo gráfico, que é o gráfico ajustado, é a forma qual você precisa se ajustar para as demandas vindas de outras pessoas ou do trabalho. A gente vai entender isso um pouquinho melhor quando chegar ali no gráfico. E esse contraste de estilo gera um reflexo no seu desempenho interpessoal. A gente vai chegar lá também. Aqui falando um pouquinho dos 4 fatores, e eu separei aqui, como eu estava te falando, o perfil da dominância e da conformidade são 2 estilos mais racionais, e o da influência e da estabilidade são 2 perfis mais... Perdão, os outros são mais racionais, esses são mais emocionais. Dentro da dominância, pode ser que você encontre alguma dessas características aqui em você. Então, busca por resultados imediatos. Pessoas dominantes são competitivas, ágeis, confiantes no que fazem, rápidos nas suas ações e têm um espírito empreendedor e não tem medo de assumir risco. Como eu falei, por mais que o seu conformismo esteja em alta, o dominante também está presente. Falando da conformidade, detalhista, criterioso, gosta de analisar as coisas antes de tomar uma decisão, gosta de planejamento, segue os padrões, segue as regras, não gosta de se arriscar e são disciplinados. Dessas características aqui, Ricardo, tem alguma que não tenha nada a ver contigo? Beleza, tá. Isso aqui, mais uma vez, faz sentido com aquilo que eu te falei. É quem é você, e a gente vai ver ali o que está saindo de você para a entrada de algumas outras coisas. Né? A gente vai entender isso um pouquinho adiante. Por mais que os perfis de influência e estabilidade não estejam assim em alta no teu relatório, eu acho que é importante você saber, porque mais à frente, não hoje, mas ao longo depois das nossas sessões, quando a gente começar a falar de adaptabilidade, a gente vai perceber que essas pessoas com estilos comportamentais diferentes, eles têm que ser abordados de forma diferente. Então, por exemplo, a pessoa de influência, ela tende a ser mais comunicativa, persuasiva, flexível, criativa, ela tem um relacionamento aberto com as outras pessoas, gosta de inovar as suas ideias, são otimistas e gostam de trabalhar em equipe. Para não falar que não tem nada de influência, olha o trabalho em equipe aqui que você falou que aprendeu com o passar do tempo gostar do trabalho em equipe. E já na estabilidade, são pessoas pacientes com as outras, consistentes, para que tudo tem, para essas pessoas tudo tem começo, meio e fim, são metódicas, são pessoas organizadas, sensíveis, elas têm uma audição aguçada, a escuta ativa está em alta nessas pessoas, elas gostam de segurança, não gostam de correr riscos, elas desenvolvem um senso de respeito muito grande para com as outras pessoas e tendem a evitar o conflito a todo custo. No teu gráfico, Ricardo, aqui a gente tem todas as características para quem tem alta dominância ou baixa dominância e assim para todos os outros. De acordo com o que foi visto no teu gráfico, algumas características apareceram com maior, como é que eu vou te explicar? Aqui, essas características são mais nítidas em você. A questão de ser independente, isso ressoa muito com o que você estava falando de ser um profissional autogerenciável. Né? Você resolve as coisas por si só, não precisa de ter alguém junto contigo a todo tempo para resolver os pepinos do dia a dia. É uma pessoa lógica e desconfiada. Essa questão da desconfiança faz sentido para você?
Uhum. É isso aí. Perfeito. Uhum. Uhum. É um jeito diferente de falar. É isso aí, tá certo. Aham. Você é um profissional ativo, como você mesmo já falou. A questão de ser lógico apareceu tanto por você ter uma alta conformidade, quanto por você ter uma baixa influência. Todos os perfis, Ricardo, quando você tem ele muito alto ou muito baixo, tem características. E você pode ver que o dominante ele é completamente o oposto do estável. E o influente é completamente o oposto do conformista. As características de quem tem a conformidade alta, geralmente, são as mesmas características de quem tem a influência baixa. Pode ver que aqui até coincidiu a questão de ser lógico, né? Quem é baixa, quem tem uma influência baixa é uma pessoa lógica. Quem tem uma conformidade alta também é lógica. Então, você não consegue ter alta conformidade e alta influência ao mesmo tempo. São opostos, assim como a dominância e a estabilidade também. E aqui vem os nossos gráficos. Como eu estava falando contigo, o gráfico natural ele representa o teu comportamento mais presente na tua vida. Esse comportamento é algo seu. O gráfico natural é quem é você. Ele demora mais tempo para sofrer alterações. Então, a gente vê aqui que você tem 65% de conformidade e 53% de dominância. Isso aqui embaixo vai de 0 a 100. Quanto mais alto, mais você vai ter as características daquele perfil. Quando a gente volta aqui naquele gráfico naquela tabela colorida ali, quanto maior o teu percentual de conformidade, mais características você vai ter aqui da conformidade. E se você tem, por exemplo, acima de 85% de conformidade, a assertividade desse relatório aqui chega a 99%. Só que não são todas as pessoas que têm um dos perfis acima de 85%. Geralmente, o seu ficou muito na risca aqui, quando a gente tem 65%, na verdade, de 64% para baixo, quando o teu perfil mais alto, quando o teu perfil comportamental mais alto é inferior a 65%, isso significa que você está passando por uma turbulência muito grande no trabalho ou na vida pessoal. Se você está trabalhando, é na tua vida profissional. Se você não está trabalhando, é na tua vida pessoal. Esse número de 65%, esse é o limite. Então, a gente diz que quando essa pessoa tem o teu perfil mais alto, no valor de 65%, ou essa pessoa está prestes a sair de uma confusão muito grande no trabalho, ou ela está prestes a entrar. Com tudo que você falou dos últimos 6 meses, como eu te falei, acaba ficando um pouco confuso, porque nos últimos 2 meses as coisas deram uma complicada. Então, isso aqui, eu acho que tem muito a ver com esse teu descontrole emocional no trabalho. Quando a gente olha aqui para o gráfico ajustado, o que significa isso daqui? Como eu te falei, o gráfico natural ele mostra quem é você. O gráfico ajustado mostra o que o meio está exigindo que você seja. Se não entender, você fala e eu explico de novo. Vou te dar aqui um exemplo. O gráfico natural está dizendo para a gente que você é 65% conforme, né? Conformista. Aqui, no gráfico de baixo, ajustado, está dizendo que o ambiente de trabalho está exigindo que você seja um pouco menos conformista. Ao mesmo tempo, está dizendo que o ambiente de trabalho está exigindo que você seja um pouco mais influente. E, na questão da dominância, pede que você seja um pouco menos dominante. Quando essas diferenças ultrapassam 5%, quando a gente tem aqui
65 para 62. Está muito perto, 3%. É uma diferença muito pequena. Às vezes, isso nem é notável por você. Talvez quem olha de fora até acha, não conhecendo toda a questão da análise DISC, mas às vezes quem te conhece fala assim, poxa, eu acho que o Ricardo podia ser um pouco menos perfeccionista. Pode ser que isso seja enxergado pelos outros, tá? A mesma coisa quando a gente chega lá nas características do influente, pode ser que quem está te vendo de fora, pô, o Ricardo podia ter um pouco mais dessas características aqui do influente. E aí depois é só a gente olhar lá que a gente vai entender quais são essas características. Não precisa de decorar nada disso, esse relatório é teu, inclusive esse que eu estou mostrando aqui com todas essas escritas aqui, eu vou entregar ele para você. E aí a gente pode, então, depois olhar quais são essas características que talvez o meio, o teu ambiente de trabalho, está enxergando que você precise fazer pequenas mudanças. O que precisa aumentar um pouquinho, o que precisa diminuir um pouquinho. A gente vai entender um pouco melhor quando a gente for lá para ver aquele gráfico aranha lá está mais esmiuçado. E aqui o gráfico atual, esse aqui é quem é você no momento que você respondeu ao questionário. O primeiro é quem é você na sua essência. O segundo tem a ver com os teus últimos 6 meses no trabalho. E esse terceiro é quem é você agora. Você pode perceber que é como se fosse uma média desses dois gráficos aqui. Ó. Você pode ver que a tua conformidade caiu um pouquinho aqui para 64, a tua influência subiu um pouquinho de 34 para 36, e a tua dominância acabou não dando tanta diferença, porque aqui era 53, 52 e acabou ficando 53. Então, esse daqui é o Ricardo hoje. O Ricardo no momento da resposta do questionário. E aí, aqui embaixo, tem um gráfico de contraste, só para ilustrar. Esse gráfico de contraste é justamente aquela diferença que está lá em cima. Quando a gente tem alterações aqui superiores a 5% em qualquer um deles, é algo que a gente tem que ligar um sinal de alerta. Mas aqui está muito próximo. Mostra que você não está tendo que fazer grandes esforços para ser quem você é no trabalho. Você não está mudando a tua essência. Por exemplo, se você fosse um cara extremamente analítico, criterioso, que gosta de trabalhar com dados dentro de uma sala, teu conformidade, vamos supor que fosse lá no 90%. Aí você chega na empresa, te colocam para trabalhar com mais 15 pessoas na falação para lá e para cá, trabalha em equipe. Provavelmente você teria ali uma conformidade no teu gráfico natural lá de 90% e no ajustado ia estar, sei lá, 60%. Como que teu ambiente de trabalho estivesse exigindo que você fosse muito menos conformista. Conseguiu entender? Então, o que está mostrando para a gente aqui é que você não está precisando de fazer mudanças bruscas de quem é você para quem é você no trabalho. Quem é você genuinamente para quem é você no trabalho. Algumas características, lógico, que você já falou que está tendo que se adaptar, em algumas coisas não estão de acordo, mas pelo que está mostrando no gráfico, você não está tendo que fazer sacrifício para ser quem você é no trabalho. Não está deixando de ser quem é o Ricardo, na sua essência, para ser diferente no trabalho. Isso faz sentido para você ou não? Faz? Perfeito. Essa página aqui a gente já viu, que foi a 8 e a 9, foi que a gente começou. E aqui é o gráfico das competências, que você deu o nome ali de gráfico aranha, né? E esse aqui, cara, eu sou fascinado nesse gráfico aqui, porque ele traz muita informação. Dos quatro estilos comportamentais, foram tirados de cada um desses 4 estilos, 4 subfatores de cada um. Né? Então, a gente tem 16 subfatores. Desses 16 subfatores, o questionário encontrou nessas 8 habilidades que estão aqui, ó, em amarelo, encontrou, podemos dizer divergência, mas um sinal de alerta. De que forma? Só para a gente entender aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Ó, quanto maior for o subfator, mais facilidade você terá para o desenvolvimento daquela competência. Aqui é um pouquinho daquilo que eu estava te falando, que, por exemplo, não tem como você ser uma pessoa com alta energia, muito enérgica e paciente. Ou você é paciente ou você é enérgico. Você pode ser 50-50. Mas é aquele negócio que eu estava te falando. Não tem como tu puxar a corda lá para o 100 da energia e lá para o 100 da paciência. Vai explodir, não tem como. Sempre que tender para o lado do enérgico, vai reduzir a paciência. E assim para todos os outros subfatores. Os que estão em lados opostos, eles são opostos. E aqui o que chama a atenção, para você entender um pouquinho melhor. O que está em azul é o teu gráfico natural. Esse é quem é você na sua essência. São essa linha azul. A linha vermelha é o que o trabalho está exigindo de você. Se a gente olhar aqui para a flexibilidade, por exemplo, o trabalho está pedindo que você seja um pouco mais flexível, e mais adiante você vai ver tudo que envolve a flexibilidade que está ali no relatório. Por outro lado, ele pede que você seja um pouco menos analítico. Se a gente olhar aqui para o meio do gráfico, é como se aqui tivesse o número 0 e em cada ponta dessa aqui tivesse o número 100. Quanto mais para perto da ponta, mais para perto do 100. Ou seja, do centro para as laterais eu estou aumentando. Das laterais para o centro eu estou diminuindo. Se eu for pensar na análise, então, o vermelhinho está mais perto do centro do que o azul. Então, o teu lado profissional está pedindo que você seja um pouco menos analítico quando você for tomar suas decisões. E aqui do outro lado, a flexibilidade está pedindo que você seja um pouco mais flexível. Conseguiu entender aqui o conceito? Quando a gente vai para a influência, é a mesma coisa. Você pede aqui que no trabalho você seja um pouco menos criterioso e um pouco mais influente. Se a gente voltar um pouquinho lá naqueles gráficos que a gente estava vendo, era exatamente isso que estava dizendo lá, lembra? Que estava pedindo que você fosse menos conformista e um pouco mais influente. Então, esse gráfico aqui, cara, eu acho ele fantástico. Quando a gente pensa aqui em criatividade e segurança, pede que você seja um pouco mais criativo e um pouco menos seguro, um pouco menos reservado, né? Um pouco menos nas suas ideias, né? Que você dê asas à imaginação um pouco mais e seja menos conservador. Quando a gente pensa na comunicação também, que você seja um pouco mais comunicativo e um pouco menos competitivo. Mais adiante, a gente tem dizendo exatamente o que quer dizer cada um desses daqui e quais são as características de cada um. Por exemplo, quando a gente pensa em competitividade, mesma coisa aqui, ó. Quando a gente fala em azul, esse aqui é você, e quando a gente fala em vermelho, isso aqui é o que o trabalho te exige. Na competitividade, por exemplo, quem tem alta competitividade, que é no teu caso, pelo menos o que o gráfico mostrou, acima de 50%, diz que você se preocupa primeiramente com seus próprios resultados, deixando de lado os aspectos sociais ou mesmo o trabalho em grupo. No que você estava dizendo ali, parece que nesse sentido aqui, parece não fazer muito sentido. Prefere trabalhar sozinho, pois acredita que suas ideias e objetivos precisam de resultados rápidos. Aqui pode parecer que é uma pessoa egoísta, mas não é no sentido de egoísmo. Não gosta de se ater aos detalhes, segue seu próprio instinto e possui um espírito empreendedor. Aqui parece que pode ficar um pouco confuso, Ricardo, mas eu acho que tem a ver com aquilo que você estava falando, a maneira como você era e a maneira como você está se tornando agora. Talvez, se esse mesmo gráfico tivesse sido feito há 2 anos atrás, ao invés de 60 aqui, estaria em 80, estaria em 70. E isso pode ser que esteja num processo de regressão, que está diminuindo. E aqui está dizendo justamente que o trabalho exige que você seja menos competitivo nesse sentido do que está escrito nesse parágrafo. Mas pelo que você falou, parece que você já age dessa forma. Você, por conta própria, já enxergou que você precisa de olhar mais pela equipe, de olhar mais pelo todo e não só para o resultado. Ficou claro ou ficou confuso?
Uhum. Uhum. Quando você fala esse hoje é de quanto tempo pra cá? Aham. Uhum. 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 Perfeito. Aham. Aham. E isso é interessante que quando a gente fala de liderança de uma forma geral, muitas pessoas dizem que a liderança, aquela história, né? O líder nasce pronto, não tem como treinar. Mais um pouquinho voltando no que eu estava falando lá atrás, aquele pensamento de antigamente, não, o líder que é líder nato, ele já nasceu líder, não tem essa de treinar. E cada vez mais a gente vem vendo que isso não é verdade. E quando eu falo que o teu gráfico natural é o que você é na sua essência, o que eu percebo é que você é justamente isso que você está falando. Você está saindo de um Ricardo como era e procurando um novo caminho. Então, quando a gente olha para os teus gráficos, eles ainda mostram um pouco desse Ricardo que era e não do que o Ricardo é agora. Por isso que esse gráfico natural, ele é o gráfico da essência. Você provavelmente, por muitos anos, vivenciou o lado oposto do que você está procurando agora. Então, esse teu gráfico ele não vai mudar do dia para a noite. Demora, leva tempo. Por isso que a gente vê aqui, por mais que você tenha aqui ainda essa alta competitividade, a gente mostra que no trabalho está exigindo que você seja menos, que você seja mais para o outro e menos para si. E isso vai muito ao encontro do que você estava falando, do que você está buscando agora. Você está saindo como se você estivesse saindo da TI para trabalhar no recursos humanos, saindo das exatas para ir para a área de humanas. Ainda está no teu DNA, ainda está no teu sangue a questão analítica, a questão do conformismo. Pode ser que lá na frente isso mude para o influência, para a estabilidade, não sei, quem sabe. Mas isso é mutável, isso é treinável. Não é, isso não está assinado no teu DNA e não tem como mudar. E dá para perceber que você vem passando por esse processo de mudança. É isso aí. Quem dera se todo mundo tivesse o pensamento que a gente pode mudar de opinião. Há um tempo atrás eu estava assistindo, eu não vou recordar quem era que estava dando uma palestra e ele estava falando justamente isso, que às vezes ele se posiciona na rede social falando de uma maneira e aí as pessoas voltam, mas há 3 anos atrás ó, você falava completamente contrário. Que bom que nos últimos 3 anos eu consegui evoluir e agora pensar diferente. Às vezes as pessoas têm medo de trocar de opinião. É lógico, você não vai pensar hoje de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, depois de outro. Não, mas a gente está em constante evolução, processo de melhoria, e lógico que a gente tem que olhar para trás e enxergar uma versão pior lá atrás. Correto? Lá atrás a gente tem que ter sido pior, a gente tem que estar crescente, a gente tem que estar melhorando, tem que olhar para trás e falar assim, não, caramba, lá atrás eu pensava de outra forma e agora eu consegui evoluir e pensar dessa forma agora. Então esse é o caminho. Eu vou focar, Ricardo, só no que eu enxerguei diferença. Por exemplo, a agilidade está aqui, ó, pau a pau. Depois você pode ler com calma se você quiser, mas não vi nenhuma alteração da sua essência para o que o trabalho está te exigindo. Confiança também não, energia também não. Já a flexibilidade é um pouquinho daquilo que a gente tinha falado lá atrás. Quem tem alta flexibilidade, ou seja,
O teu gráfico diz que você não tem alta flexibilidade, ou seja, é o oposto do que está escrito aqui. Quem tem alta flexibilidade gosta de sociabilizar, tem facilidade em trabalhar em grupo, sempre está atento a novas ideias e sugestões. A característica principal dessas pessoas é sempre pensar positivamente. Gosta de trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Não possui muita paciência para analisar detalhes. Você é como se fosse o oposto de tudo isso. Você na sua essência. Mas olha aqui o que o trabalho está fazendo contigo. Olha o trabalho te puxando para cima. Olha o trabalho fazendo com que você se torne mais flexível. E isso faz muito sentido com tudo que você estava falando aí. Perfeito. Mas isso poderia ser muito ruim. Poderia ser muito ruim se você me dissesse assim, Hudson, cara, eu não quero, eu gosto de trabalhar sozinho, eu não quero lidar com as pessoas, e o trabalho está me exigindo isso. Mas não é isso que eu estou vendo em você. Eu estou vendo em você justamente o contrário. Você está se sentindo agradável, confortável nessa situação de mudança. Mudança no sentido de ser menos analítico, menos racional e mais emocional. Parece que você está se sentindo agradável nessa mudança. Estou certo ou não? Aham. Uhum. Uhum. Deixa eu reformular a minha frase. Não é que você está se sentindo agradável no processo de mudança, mas a ideia de você olhar para frente e enxergar um Ricardo mais flexível ou que seja mais sociável, mais emocional, é algo que você não se incomoda. Não que você está se sentindo agradável em mudar, porque eu acho que toda mudança ela acaba gerando sacrifício. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, né, pensa lá na lagarta para virar borboleta, todo o processo que ela sofre, eu acredito que seja um processo doloroso, até romper lá o negócio, então é um processo doloroso. Mas quando você olha para frente, parece, se eu estiver enganado você me corrija, que você não está fazendo força para permanecer alguém extremamente analítico e racional e não emocional. Aham. Uhum. Uhum. E talvez você não tivesse. Perdão, pode terminar. Uhum. Uhum. Perfeito. Perfeito. E eu acho que talvez o Ricardo lá de trás ele não despertaria esse interesse por liderança, por exemplo. É o analítico, né?
Você, a gente estava falando esses dias a respeito de livros. Tem um livro a respeito de liderança que, na verdade, foi o primeiro livro que eu li. Não sei se você já leu. O Monge Executivo, você já leu? Já leu? E eu acho que tem muito isso aí que você está falando, né? Se você for pensar naquele militar que está lá dentro, que ele entra sendo o que mais era contrário a tudo e ele termina sendo o mais favorável a tudo e marcando um novo encontro, inclusive, né? E faz. Aham, isso aí. Isso aí. Ele entendeu o processo. Perfeito, beleza. Legal que você leu esse livro. Esse livro, para mim, é um do. Uhum, uhum. Mas é um processo de persistência, não é? Nas primeiras vezes, provavelmente não foi fácil assim. Uhum. É um processo de mudança. Aham. Pô, que legal, cara. Uhum. Com certeza. E o reconhecimento é um ótimo combustível. Como você falou, você está passando por um momento de tanta turbulência, tanta porrada, e quando vem um reconhecimento desse, eu acredito que te dê, né, dá uma inflada, dá uma animada para você aguentar mais uma semana que seja no estresse que tá. Aham, vai, com certeza que vai. Com certeza que vai. E aí, então, Ricardo, a gente falando da influência, só corroborando aquilo que a gente já tinha visto lá em cima, a pessoa que tem alta influência, ou seja, o oposto do Ricardo, a pessoa que tem alta influência tem muita facilidade em lidar com estranhos, sabe chegar e sair de qualquer situação com muita facilidade, geralmente toma a iniciativa nas conversas mais formais, porque a influência se sobressai. Tem uma comunicação voltada para o grupo e não gostam de trabalhar sozinhos ou em ambientes fechados, pois se sentem sempre a necessidade de estar rodeados de pessoas. Mais uma vez, olha ali, o natural do Ricardo, dizendo que o Ricardo é uma pessoa oposta, pelo menos na maior parte da sua vida. E olha o ambiente de trabalho puxando o Ricardo para cima, fazendo com que o Ricardo se torne mais influente. A criatividade é mais um fator que deu uma pequena divergência. Pessoa que é muito criativa, ela tende a ser uma pessoa que gosta de criar novas ideias, novas situações, mudar sempre que se achar necessário. Não ter limite para expressar suas percepções são sinais do subfator de criatividade. Outra característica é não se deixar abalar por pensamentos improdutivos. Uma pessoa criativa é aquela que acha rapidamente uma solução para a resolução de um problema. Aqui está muito perto dos 50%. Não está dizendo que você é muito criativo, nem está dizendo que você é muito pouco criativo. Só está dizendo que o ambiente de trabalho está exigindo que você seja um pouco mais criativo, pensando na definição de criatividade de acordo com o que está nesse parágrafo aqui. Dizendo então que está exigindo que você seja um pouco mais criativo. Engraçado que aqui uma parte, aqui principalmente essa parte final,
Se eu não tivesse visto o teu relatório, eu diria que seria o oposto no caso, né? Porque você já falou que. Cadê? Calma aí. Você já falou que você é autogerenciável, que você gosta de resolver as coisas, né? Então, aqui talvez eu diria que não tem tanto sentido. Aqui é a questão da comunicação. Quem é muito comunicativo, pessoa extrovertida, consegue expressar de forma clara o que pensa, sabe falar com objetividade qualquer assunto, destacando o que julgar importante de acordo com a sua percepção, gosta de trabalhar em equipe. Aqui é meio que chovendo no molhado do que a gente já tinha visto lá em cima. A essência do Ricardo diz que ele não é um comunicador nato, como você ainda há pouco falou, mas está dizendo que o ambiente de trabalho está te puxando para cima. Aqui a questão da empatia. Esses outros aqui não teve nenhum tipo de alteração. Aí aqui já é o teu ponto alto, o analítico. Quem é muito analítico, esse aqui seria, segundo o gráfico, você. Fazer reflexões, arquitetar seus planos sem interferência de outras pessoas, investigar, fazer uma análise de tudo à sua volta lhe dá prazer. Observar os acontecimentos com mais detalhe, explorando e pesquisando, demonstra que há um mundo de oportunidades. E aí aqui, ó, tua parte analítica está lá em cima em 65%, mas com tudo que você está passando, está puxando aqui a tua parte analítica um pouco para baixo. Ricardo, na sua essência e tudo que já viveu até aqui, sempre foi então uma pessoa mais analítica. E talvez agora esteja sendo necessário ser um pouco menos analítica. A parte de critério não muito diferente disso. Quem tem alto critério, quem é muito criterioso, procura o máximo de certeza para executar uma atividade, dificilmente comete erros e verifica várias vezes antes de entregar um trabalho. Procura fazer as coisas com bastante cautela. Gosta ainda de cumprir rigorosamente o que lhe foi solicitado. Isso aqui te traduz? Beleza. Mais uma vez, só mostrando aqui que o ambiente de trabalho está te puxando para ser um pouco menos criterioso. Aqui a questão da segurança, mostrando que você também, na sua essência, é uma pessoa altamente segura. Esse subfator mostra o quanto a pessoa se sente segura em relação às pessoas à sua volta. Quanto mais alta a segurança, maior a tendência em confiar em outras pessoas, podendo mesmo algumas vezes prejudicar-se para ajudar o outro. Sabe, sobretudo, guardar um segredo. Você estava falando, ali a gente estava vendo com relação à desconfiança, né? Desconfiança, mas não no sentido ruim. E aqui vem falando um pouquinho o oposto, a questão de você às vezes confiar demais nas outras pessoas. Na tua vida profissional, principalmente, você já passou por alguma situação que se prejudicou por ter confiado demais em alguém? Já, né? Tá certo. Então, tá dizendo aqui. A mãe de Ná aqui dos números está dizendo do teu passado, não só do teu futuro. E aqui, Ricardo, isso aqui eu acho muito importante você ter contigo para sempre. É justamente como se comunicar com outras pessoas. Com outras pessoas de outros perfis comportamentais. Às vezes o que as pessoas perguntam sempre, poxa, Hudson, mas como é que eu vou ter esse olhar de saber quem é dominante, quem é influente, quem é estável, quem é conformista? A gente tem duas alternativas. A primeira alternativa é erro e acerto e a experiência da vida. E de tudo que a gente vai conversando, muitas vezes você acaba já olhando para outras pessoas e enxergando, aquele ali é mais dominante, mais influente, mas não é tão fácil ter esse feeling de entender isso. No ano passado, eu acabei desenvolvendo uma outra ferramenta muito simples. Tem um questionário que é preenchido a caneta e tem um que é em Excel. Eu vou disponibilizar para você. Futuramente, quando você estiver no seu cargo de liderança, é o tipo de questionário que você pode aplicar nos teus funcionários, nos teus liderados. Não vai gerar esse relatório de 27 páginas, mas vai te dizer qual é o perfil dominante daquela pessoa. Se ela é uma pessoa com perfil de dominância, influência, estabilidade ou conformidade. E a partir do momento
que você consegue enxergar qual o estilo comportamental daquela pessoa, você consegue enxergar melhor como você deve conversar com aquela pessoa, como você deve se portar àquela pessoa. E isso não é uma questão, às vezes as pessoas falam assim, então eu vou ser dissimulado, cada um, eu vou ser de um jeito diferente com cada um. Não, não é questão de ser dissimulado, mas a gente, enquanto líder, não tem como a gente tratar todo mundo igual, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, não só falando de estilo comportamental, mas a gente sabe que uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa gosta de brincadeira, a outra pessoa mais introspectiva, mesmo sem saber nada disso de estilo comportamental, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo as pessoas e a gente sabe com quem a gente pode brincar, a gente sabe a quem a gente tem que talvez dar mais atenção emocional, ao outro que é mais reservado. Enfim, falando dos 4 estilos comportamentais, Ricardo, as pessoas de alta dominância, a gente tem aqui, deixa eu só ver se eu coloquei aqui, só um instantinho. Perfeito. Com a pessoa de alta dominância, essa aqui é a maneira como a gente tem que agir com elas. Essa é a maneira como elas gostam, na verdade, que elas precisam que a gente haja com elas. A gente precisa de ser específico, mostrar os resultados e ser claro, ser racional e objetivo, esteja com todo o material de apoio bem estruturado. Então, é papum. 2 mais 2 são 4 e ponto. A gente que é mais conformista, e eu falo a gente porque eu também sou, o meu estilo comportamental é de conformista, se a gente for conversar com outro conformista, muito provavelmente a gente vai entrar nos mínimos detalhes, mostrar exatamente qual foi o processo que a gente fez para chegar naquele resultado, porque a gente gosta de detalhe, faz bem para a gente. Mas a pessoa que é alta dominância, embora que você também tenha uma parte dominante, o dominante só quer saber se você fez e qual foi o resultado. Ponto, acabou. Essa pessoa não quer saber de muito detalhe. E então, como não falar com uma pessoa de alta dominância? Falar de assuntos fora do contexto da conversa inicial, não ficar enrolando muito, ser prolixo, essas pessoas não têm paciência para isso. Querer explicar nos mínimos detalhes, então elas não gostam que a gente explique nos mínimos detalhes e também não gostam que a gente fique repetindo o assunto já explicado, sendo prolixo. Isso serve para os nossos liderados, mas serve também para os nossos líderes. A gente pode ter um líder nosso dominante, influente, conformista ou de estabilidade. Se a gente conseguir enxergar qual é o lado do ouvido que aquela pessoa gosta de ouvir, fica muito mais fácil a gente se comunicar. Você estava falando de uma pessoa que parece que é a sua líder atual e me parece que ela é uma pessoa de alta dominância. Não só alta dominância, mas eu diria até uma pessoa tóxica, pelo que você estava trazendo. Mas parece que é uma pessoa que é isso aí, ó, 2 mais 2, 4, fiz, pronto, acabou. Não tem que ficar dando muita explicação. Parece que é uma pessoa que não gosta de muita conversa. Enfim. E como eu estava te falando, isso daqui, quando a gente tem o mesmo estilo daquela pessoa, fica mais fácil a comunicação. Mas quando a gente coloca uma pessoa influente, por exemplo, ou uma pessoa conformista, para conversar com uma pessoa dominante, sem ter nenhuma noção de tudo isso que a gente está falando, não dá certo. Porque é completamente diferente. Você fala de um jeito, ela entende de outro. Você acha que você está sendo extremamente habilidoso ao lidar com as informações, colocar tudo muito bem explicado, e ela é aquele tipo de pessoa que vai pegar o relatório, vai passar 10 páginas e vai ver só a conclusão. A gente falando da influência, então como a gente agir com uma pessoa que tem alta influência, essas pessoas gostam de ambiente alegre, informal, são entusiasmados na fala, gostam de se expressar com naturalidade. A gente deve fazer perguntas abertas, ao invés de a gente perguntar assim, você conseguiu? Sim ou não? Não, a gente pergunta como você conseguiu. Então a gente faz perguntas do tipo como, ou então o que você fez, e não só perguntas de sim ou não. Já o contrário do dominante, o dominante é só sim, não e pronto, acabou. As pessoas de alta estabilidade, né? Elas gostam que a gente mostre segurança nas palavras, demonstrar respeito e profunda atenção, apresentar o assunto de forma pausada, não agressiva. Essas pessoas de estabilidade, elas são mais melindrosas na fala e são melindrosas também tanto na fala quanto na audição, né? Então, fazer perguntas que iniciem como também, assim como no caso da influência.
E, então, de forma alguma, ser agressivo, não ser dominante ou mudar de opinião com frequência. Aqui, se a gente coloca uma pessoa de alta dominância, um chefe, né, um líder de alta dominância, para chamar a atenção de um liderado que é de estabilidade, o cara vai sair chorando, a mulher vai sair chorando, porque elas não têm emocional para suportar, às vezes, a maneira como uma pessoa dominante fala. E isso nem é a questão de ser algo tóxico, não. Às vezes, a pessoa dominante não é uma questão de ser certo ou errado. A pessoa dominante ela pode ser um bom líder e tem ali os traços dominantes. Não necessariamente tem que ser tóxico. A maneira como ela fala é natural. Ela é mais incisiva na fala. Só que a pessoa de estabilidade, ela entende aquilo ali como arrogância, por exemplo. Lembra que eu te falei, quando a gente é de um estilo de um estilo comportamental diferente do outro, a gente enxerga no outro tudo que é de pior. Tudo que são as características do outro, a gente enxerga como defeito e não como característica. Quando a gente coloca, então, pessoas opostas para confrontarem, para conversarem, é complicado se as pessoas não têm esse conhecimento da análise comportamental. Já a pessoa de alta conformidade, como é o nosso caso, a gente gosta que as pessoas expliquem nos mínimos detalhes, ser realista na informação, preparar o material antecipadamente, não fazer o negócio de qualquer jeito, ficar atento ao assunto que vai tratar, dar total atenção. Quer ver acabar com a gente está conversando com a pessoa está no celular ou não está prestando atenção, enfim. E o que a gente não gosta? Não gosta que a pessoa seja informal ao extremo, falar pelos cotovelos, ser descuidado ou irresponsável na fala, não cumprir com prazo, forçar o assunto ou ser irrealista, não planejar com antecedência o que vai levar para essa pessoa de alta conformidade. Então, isso aqui eu acho importante, de toda forma, quando eu for disponibilizar para você essa ferramenta para você aplicar essa análise em outras pessoas, tem esse quadro lá, tá? De maneira mais resumida. Isso aí depois eu vou disponibilizar para você. Aqui nos comportamentos da empresa a gente já passou. Agora aqui é um gráfico de liderança comportamental. A pessoa que desenvolveu esse material aqui, ela usou toda a teoria DISC e dividiu os estilos de liderança em 4 estilos. Se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar mais de 40 estilos diferentes de liderança. Tem autocrático, democrático, coach, enfim. Só que se a gente for pegar todas as características, a gente vê que muitas dessas características elas conversam entre si. E essa pessoa que desenvolveu esse material, ela fez isso. Ela pegou o maior número possível de estilos de liderança, pegou as características de cada um desses estilos e fez uma adaptação para dentro da análise DISC. E aí ele criou esses 4 estilos de liderança, que seria o criterioso, competidor, facilitador e conciliador. O criterioso tem mais a ver com o conformista, não necessariamente. Tem pessoas que lá em cima é conformista, mas quando chega aqui embaixo, a gente vê que ele é um líder competidor. Por que eu estou te dizendo isso? A gente percebe que o teu aqui não foi o caso. O teu até que acabou que o criterioso acabou sendo o conformista. E a segunda maior fatia da pizza aqui está como competidor, que seria o de dominância. E o que significa isso? Dentro do seu estilo de liderança, o que esse relatório de análise diz que mostrou para a gente que hoje você não atua como líder, mas qual seria o seu estilo de liderança? Principais características e pontos fortes como líder criterioso. Se você encontrar, Ricardo, alguma coisa aqui dentro que não está de acordo, você me fala, que eu vou colocar em vermelho para a gente ver em uma outra oportunidade, tá bom? Então, está aqui. São cautelosos e preferem tomar decisões baseadas em fatos concretos e com segurança. Ou seja, não mete os pés pelas mãos e são cuidadosos ao passar informação, ao fazer análise, ao conversar com o liderado. Primeiro, ele vai procurar saber se é verdade, para depois ele tomar a decisão. Tende a ser mais racional do que emocional. São disciplinados e criteriosos, concentrando-se nas tarefas e atividades relacionadas ao trabalho e esperam a mesma atitude de seus liderados. Isso aqui é um pouco daquilo que eu estava falando. A gente tem facilidade de lidar com pessoas que têm um perfil comportamental parecido com o nosso. Eu te falo isso porque
na liderança não é diferente. Quando a gente é muito analítico, quando a gente pede um relatório para alguém de um determinado assunto, a gente vai querer que aquele relatório seja o mais detalhado possível. E a gente acaba, às vezes, não tendo muita paciência para pessoas que atropelam as coisas. E isso porque a gente acaba se atraindo pelo semelhante. Líderes criteriosos, eles são específicos e cuidadosos, têm um pensamento lógico e estruturado, com uma capacidade analítica acima da média, essencial para conduzir projetos de maior complexidade. Por conta disso, costumam exigir o mesmo nível de detalhe e exatidão dos seus liderados. E aí a gente vai ver depois onde é que a gente tem que tomar cuidado por ser assim. Que assim passam a se preocupar mais com os detalhes e com a precisão de seus trabalhos e tarefas. E o que precisa ser trabalhado nesse estilo de liderança? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Quando eu falo aqui o que precisa ser trabalhado, aqui o que eu estou te dizendo? As pessoas que não têm esse estilo comportamental, como que elas te enxergam? Como que os liderados, se você for colocado em uma equipe onde a maioria dos liderados são de dominância, influência e estabilidade, não são de conformidade, como que eles te enxergam? Mais uma vez, lembra que eu te falei que as pessoas que são de estilo comportamental diferente, eles enxergam as tuas características como defeitos? Então é assim que elas te enxergam. Que os líderes criteriosos, eles são rígidos e metódicos, mais sérios e retraídos, e não são dados a conversas prolongadas. Costumam não desenvolver relacionamento mais próximo, o que pode transmitir uma imagem de líder distante e frio. Mais uma vez, pode transmitir uma imagem de líder distante e frio, não necessariamente porque você está distante e frio, é só pela tua maneira de lidar com as situações. A tua, no caso que eu estou falando, do líder criterioso, né? Podendo, consequentemente, desmotivar o grupo ao focar muito nas falhas e deixar de valorizar os acertos. Isso é um ponto de melhoria, algo que precisa ser trabalhado. Não é para ser visto como uma característica ruim ou algo que não tem jeito. Mas quem dera, se todo líder conseguisse ter acesso, aqui é como se a gente estivesse fazendo praticamente um feedback 360, sem fazer pergunta para ninguém. Se você é criterioso, essa é a maneira como teus liderados te enxergam. Enxergam que você é, no caso do criterioso, né, perfeccionista por natureza, tendem a ser sistemáticos e muito apegados às regras, regulamentos e métodos. Esse comportamento pode impor um ritmo mais lento, tanto para si quanto para a equipe, perdendo assim a oportunidade de ser mais objetivo e contribuir para a entrega de resultados. Tem a tendência a ser controlador, impondo o seu modo de fazer as coisas. Mais uma vez, isso aqui não está dizendo o que você é, está dizendo como você é enxergado pelas pessoas que são diferentes de você, dos não criteriosos. Quando a gente pensa aqui em cima, no seu estilo de liderança, você acha que isso aqui conversa com quem você é hoje, na sua essência? Perfeito. E aqui embaixo eu acabei acrescentando algumas coisas que não estavam naquele relatório que eu enviei para você. Só lembrando que a gente não tem apenas um estilo de liderança. E isso a gente vai entender ao longo da mentoria, que a gente precisa de conhecer, de preferência, o maior número possível de estilos de liderança. Se conhecer todos, melhor ainda. Para que então a gente consiga entender quais as habilidades de cada estilo de liderança a gente vai usar para lidar com cada tipo de liderado. Isso é fundamental para que a gente consiga ter uma liderança de resultados. Aquele que escolhe um estilo de liderança, não, ó, eu sou autoritário, eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Está fadado ao fracasso, infelizmente. Principalmente nos dias de hoje, onde tudo muda a todo instante, onde a gente tem a geração Z entrando para o mercado de trabalho e não passando mais de 6 meses dentro de uma empresa. E o pessoal da geração Z, eles fizeram um estudo e entenderam que o pessoal da geração Z, eles não querem liderar. Eles não estão em busca de cargos de liderança, porque dá muito trabalho, porque eles são inseguros, eles não têm ainda capacidade técnica e nem social para liderar outras pessoas. Só que quem vai então liderar o pessoal da geração Z? Somos nós. Você, sou eu, são as pessoas de uma geração anterior.
para, de alguma forma, conseguir moldar e preparar, desenvolver essas pessoas para lá na frente, quem sabe, eles mudarem esse pensamento com relação à liderança. Essas outras características que eu coloquei aqui embaixo, eu trouxe para você, essas características são do líder competidor. Esse não é o seu ponto alto, mas é o teu segundo ponto alto. E quais são, então, as características de um líder competidor? Determinado, focado nos objetivos e prazos, senso de urgência aguçado, posicionamento firme e assertivo, um ritmo mais acelerado, extremamente exigente, prefere tomar decisões de forma mais individual, questionador, acabou saindo aqui com erro de digitação, e um senso crítico apurado. Isso daqui é se você fosse um líder completamente competidor. A gente viu lá em cima que você é um líder, não é um líder competidor, está como criterioso, mas a gente viu que muito provavelmente você tenha muitas características também de um líder competidor, pelo menos na tua essência. Pode ser que com essa tua mudança de estilo profissional, com o passar do tempo, talvez diminua um pouco o criterioso ou o competidor e dê espaço aqui, ó, ao facilitador, ao conciliador, e depois eu posso te passar também quais são essas características aqui de baixo. Como eu te falei, provavelmente não, com certeza, dentro de você, dentro de mim, tem característica desses 4 estilos de liderança. Se a gente for pensar do maior aqui, do criterioso, para o que está menor, facilitador, tem uma diferença maior. Mas aí daqui, do criterioso para o competidor, tem uma diferença menor. Do competidor para o conciliador, também tem uma diferença pequena. Se a gente for, do competidor para o conciliador, tem uma diferença pequena. Se a gente for ver do conciliador para o facilitador, parece que é quase igual. Então, não é tão dispara assim, não é completamente diferente, você não é um só. Diferente se você tivesse aqui 90% de criterioso e os outros 10% dividido entre os outros 3. Então, tem muito dessas características aqui dentro de você. Até aqui, Ricardo, dúvidas? Então, tá vendo? Aham, aham. Então, ó, tá aqui, ó, tá na tua cola aqui o determinado, mais uma vez, é porque assim, eu não sei como é que estava 2 anos para trás, mas pode ser que daqui a 6 meses, quando a gente for refazer, a gente vai ver o que está acontecendo ali. A gente vai poder comparar um gráfico com outro, se a gente for usar, né? É porque eu não posso pegar essa análise que a gente fez agora e comparar com uma análise que você fez em outra ferramenta, porque aí entram muitos vieses, né? Não tem a mesma metodologia. Isso. Então, se a gente for refazer isso daqui a 6 meses com a mesma ferramenta, a gente vai notar as diferenças. E aí, aquilo que eu te falei, pode ser que com o passar do tempo, cada dia você está se tornando menos criterioso. A parte racional está reduzindo e a parte emocional está aumentando. Pode ser que isso aconteça daqui a um tempo quando a gente for refazer. Essas páginas aqui a gente já viu, 21. Eu falei que a gente ia passar de 60 a 90 minutos antes, ou de 60 a 90 minutos juntos, e eu já passei 15 minutos. Como é que tá o teu horário aí, Ricardo? Tá tranquilo? Então tá bom. É porque hoje realmente o assunto é um pouco mais extenso e eu não queria deixar passar batido e nem falar correndo nada. Eu acho que o assunto merece cuidado. Deixa eu só ver aqui. Aqui tem um gráfico de quadrante comportamental. Não é muito diferente de tudo que a gente estava vendo até aqui. Deixa eu só subir aqui. Aí só lendo aqui um pouquinho, o gráfico mostra os 4 quadrantes comportamentais e as suas diferenças. Algumas pessoas são mais ativas, outras são passivas, outras são impulsivas, outras reflexivas. São outras nomenclaturas para falar basicamente o que a gente já falou aqui. Mas só para você ter uma noção, ó, no seu caso,
Mais uma vez, está no azulzinho aqui, você é uma pessoa de comportamento mais passivo. E aqui embaixo está explicando o que isso significa. Sendo que o passivo e ativo também estão muito próximos. E você vai ver aqui embaixo que as características nesse caso aqui, passivo e ativo, não tem muito a ver com o que está no dicionário, porque senão nem teria como ativo e passivo serem iguais, né? Não faz sentido. Mas a nomenclatura que eles usaram aqui, o que são as pessoas ativas? Os ativos enxergam o mundo ameaçador e não deixam que as circunstâncias da vida interfiram nas suas decisões. Geralmente são mais fechados para as pessoas e voltados para as coisas. Mais uma vez, então, mais racional, menos emocional. Primeiro pensam em si, buscando resultados imediatos. E esse pensam em si, mais uma vez, não tem a ver com egoísmo, mas tem a ver de não se preocupar, às vezes, com o todo. Se preocupam mais em resultados que podem ser gerados pelo seu trabalho individual. É como se fosse o receio, né? Como está falando ali, enxerga o mundo como ameaçador. Então você ou as pessoas ativas é como se pensassem dentro de uma bolha. Aqui dentro eu resolvo, eu me garanto. Eu não sei se eu colocar isso lá fora, se as pessoas vão dar conta. E isso aqui traz até um pouquinho para o mundo da liderança, isso eu posso até me colocar nesse lugar, da gente ter um pouco de dificuldade de delegar tarefas às outras pessoas, por receio daquelas pessoas não fazerem tão bem quanto a gente faz. Então, enxerga o mundo lá fora como se as pessoas não fossem capazes de fazer o que a gente faz. E aí, passando pelo impulsivo, a gente vai ali embaixo rapidinho, tá? Já estou finalizando, tá, Ricardo? Quando a gente chegar aqui no passivo, você vai ver que muito parecido. Da mesma forma que os ativos, enxergam o mundo como ameaçador e são fechados para as pessoas. Acreditam que tudo precisa ser planejado e preferem passar a maior parte do tempo concentrados na sua zona de conforto para não correr riscos desnecessários. E engraçado que aqui é o que está mais em alta. Mais uma vez, o teu natural dizendo 65%, teu ajustado puxando para baixo. Mais uma vez mostrando esse teu momento de transição, esse teu momento diferente no trabalho. Mais uma vez, saindo do racional e indo para o lado do emocional. Ficou claro aqui, Ricardo? Dúvidas? Uhum. Sim, sim. Existe até essa recomendação que seja feito a cada 6 meses, para que você consiga enxergar o que está mudando. E não é recomendado que seja feito menos que esse tempo. Uhum, uhum. Olha aí que legal. Muito bom. Aqui no final do relatório, eles propõem um questionário. Esse questionário aqui fica a seu critério, tá? Isso aqui é como se fosse um dever de casa. Não vou te cobrar isso, mas é para você mesmo. É para você. Tem aqui, quais comportamentos você precisa aprimorar ou potencializar a partir de agora. Tudo que foi falado aqui, Ricardo, se você quiser, depois eu posso até te enviar. Eu gravei, tá? Eu posso te enviar essa gravação se você quiser, não tem problema algum. Não pretendo usar isso para nada, mas até mesmo para melhoria minha, eu sempre gosto de analisar depois e ver pontos de melhoria e depois eu excluo. Enfim, se você quiser depois voltar a tudo que a gente conversou, ou se quiser ler com mais calma o relatório depois de tudo que a gente conversou, com essas anotações que eu fiz, eu vou te enviar. E aí, se você quiser fazer o seu rascunho aqui, né, quais comportamentos você precisa aprimorar ou potencializar a partir de agora, o que você vai fazer na prática para aprimorar ou potencializar, quais as mudanças essas ações vão impactar na sua vida pessoal e profissional,
o que você tem de pontos fortes que podem te ajudar, né, a atingir os teus objetivos, o que você tem de pontos fracos ou pontos de melhoria que precisam de atenção para atingir os teus objetivos, e como você vai medir no seu dia a dia que as suas mudanças estão te trazendo resultados positivos. Tem uma coisa que, quando eu fiz pela primeira vez a minha análise, o meu mentor na época, o Luiz Vicente, que é até o criador desse método, eu fiquei na época, não vou te dizer que eu fiquei chateado, mas eu fiquei incomodado porque tinha muita coisa que eu achava que não fazia sentido. Eu falei assim, poxa, Luiz, cara, depois de tudo que a gente conversou até aqui, tudo que eu fui vendo e tal, eu fiz o questionário, eu não acho que isso aqui faz sentido para mim. E aí ele fez comigo, assim como eu fiz com você, de pedir para ir, tá bom, lista para mim no relatório tudo que você acha que não faz sentido para você. E eu fui, ó, isso aqui eu não sou assim, eu não sou assim, eu não sou assim, tá. Beleza, perfeito. Agora eu vou pedir que você faça uma lista com 5 pessoas da sua confiança. Pessoas do seu dia a dia, do trabalho, de casa, pessoas que lidam com você no dia a dia. E aí você vai pedir essa pessoa para fazer uma lista de 5 pontos positivos, negativos e características suas. Faz isso e traz para a gente conversar. E aí eu fiz. E eu fiquei chocado, porque as características que as pessoas enxergavam em mim, pontos positivos, negativos e características, a maioria, 90%, batia com as coisas que estavam no relatório. Eram coisas que eu não me enxergava. E é por isso que eu estava te falando que a gente se enxerga de uma forma, mas as pessoas enxergam a gente de uma outra forma. E às vezes a gente age de uma forma com outra pessoa por questões mesmo de comportamento, como eu dei o exemplo lá do dominante e do estável. O dominante vai falar assim, não, eu não fui grosseiro com ela. E a outra pessoa fala assim, não, você foi extremamente grosseiro comigo. Porque são pessoas que, né, são completamente diferentes. E aí a gente vai conversar no decorrer da nossa mentoria a importância da adaptabilidade, da comunicação, como é que a gente vai fazer para tornar essa comunicação assertiva e ter a certeza que a gente está se fazendo entender para o outro. Como que a gente não está sendo violento na nossa fala, se tudo que a gente está falando outra pessoa está entendendo. A gente vai conversar muito ainda. Vou compartilhar sim. Eu vou compartilhar com você esse relatório, vou compartilhar as características dos outros estilos de liderança aqui, né, que não vem nesse relatório. Eu mando isso tudo para você amanhã, tá bom? E eu vou compartilhar também a gravação da aula, isso aí fica com você, depois você, se você quiser descartar, você fica à vontade. Olha só, Ricardo, ao longo dos próximos 60 dias, meu WhatsApp está aberto para você. Qualquer coisa que a gente tenha conversado aqui, se você lê alguma coisa no relatório, putz, ó, isso aqui, cara, não ficou claro para mim. Você manda e, na medida do possível, eu te respondo no decorrer da semana. Na semana que vem, já fica marcado então para as 19 horas na próxima quarta, tudo certo? Beleza. E eu pretendo conversar contigo na próxima quarta-feira a respeito de feedback. Eu lembro que no dia que a gente estava conversando, eu falei contigo que 92% das pessoas não sabem aplicar feedback. E eu lembro que você deixou bem claro que você quer fazer parte dos 8%, correto? Então, na semana que vem, a gente vai conversar sobre feedback, como é que aplica o feedback nos liderados, como é que aplica o feedback nos líderes, como é que a gente recebe feedback dos liderados e dos líderes. Tem muito para a gente conversar na semana que vem. Às vezes a pessoa dá o nome de feedback, mas às vezes não sabe nem o que significa, né? E aí a crítica pela crítica ou o elogio pelo elogio não fazem nenhum tipo de melhoria, nem ajuda a gente a desenvolver em nada. Beleza, Ricardo? O que você precisar, então, estou à sua disposição, tá bom? Só mandar lá no WhatsApp e a gente se fala na próxima quarta pessoalmente, aqui pelo... Tá bom? Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.